Podcast JB Entrevista. Boa noite, eu sou André Repsos, presidente do LEED Rio de Janeiro. Estamos começando mais um JB Entrevista. Hoje eu tenho a honra de conversar com Flávio Rodrigues, que é vice-presidente de Relações Corporativas e Sustentabilidade da Shell Brasil. Flávio trabalha há 34 anos na empresa, já é formado em matemática pela Universidade de Brasília, tem mestrado em administração de empresas pela Fundação Dom Cabral, tem especialidade pela INSEAD em compra e venda de ativos e concluiu também o curso de formação de conselheiros pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Flávio, muito obrigada pela sua participação. Eu queria que você começasse contando um pouco dessa sua trajetória, com a sua bem-sucedida carreira, com 34 anos na Shell do Brasil, né? Primeiro, boa tarde ou boa noite aqui, né? Obrigado, viu, André, pelo convite. É um prazer estar contigo aqui e dividir um pouquinho aí algumas reflexões, experiência aí. Não, 34 anos, né? De vez em quando paro para refletir, né? Quanto tempo se passou aí desde quando eu comecei na companhia há muito tempo atrás. E realmente foi uma jornada, né? Eu me lembro como se fosse hoje a primeira entrevista que eu fiz na companhia. Eu entrei numa área operacional na companhia, né? Em Brasília. E naquele momento eu estava concluindo o curso de matemática aí na Universidade de Brasília. E decidi caminhar e me apaixonei pela companhia, né? Eu acho que os valores naquele momento e os desafios que a companhia já vislumbravam e colocavam ali me apaixonaram ali. E eu estou lá até hoje, né? 34 anos. A Shell hoje se considera uma empresa de energia, né? Então, assim, quais são os setores principais de atuação e os produtos, né, que a empresa foca? Hoje a Shell, depois de 110 anos de operação no país, né, ela tem uma área de atuação bem ampla, né? Então ela começou no Brasil há muito tempo atrás, em 1913, na planta de produção de lubrificantes aqui na Ilha do Governador. E depois ela foi expandindo seus negócios, né, na área de distribuição, que é a área mais visível da companhia para o consumidor final, né? São os postos de combustíveis, o abastecimento do avião, quando tem aquele caminhãozinho encontrando ali do lado. Mas não parou por aí, né? Na abertura do mercado, em 98, quando aprovaram a lei do petróleo, a Shell decidiu, né, iniciar a operação nessa área. Hoje nós somos a Shell, a segunda maior produtora de petróleo do país, com mais ou menos 400 mil barris. E ela vem, ao longo dessa linha de tempo aí, investindo em várias áreas de negócio, né? Eu já falei aqui em distribuição de combustíveis, né, e de etanol. Em 2010, a gente tomou uma decisão, 2010, 2011, muito importante também para a companhia, que fez uma diferença enorme em termos de estratégia e portfólio, que foi juntar esforço com a Cosan e criar a Raízen, né? Então, foi a primeira empresa internacional a decidir entrar no mercado de produção de etanol no país, acreditando num produto que é genuinamente brasileiro. Mas tiveram vários outros marcos ao longo desse período, né? Em 2016, a gente adquiriu a BG, que era uma empresa que tinha uma participação muito ativa aqui no país. A gente inaugurou um escritório de São Paulo em 2017, onde a gente iniciou a nossa atividade de comercialização de energia elétrica. Às vezes as pessoas não sabem que a Shell comercializa energia elétrica, mas a gente já tem uma área especializada em São Paulo que faz só a comercialização de energia elétrica no Mercado Livre. Semana passada eu tive a oportunidade de estar aqui em Macaé, junto com os parceiros, né, que investiram numa termoelétrica, chamada Marlim Azul, que iniciou a operação e que está monetizando todo o gás que vem do pré-sal, que a Shell produz, através dos gasodutos da planta de tratamento da Petrobras, e começar a gerar eletricidade aqui para o estado do Rio de Janeiro, mas também para vários outros estados, e comercializar também o excedente da eletricidade no Mercado Livre. E várias outras oportunidades que a gente tem visto na área de transição energética, energias renováveis, que a gente tem olhado com muito carinho, com muita perspectiva, e quando a gente identifica que existe uma oportunidade, existe uma conexão com o portfólio da Shell globalmente, localmente, a gente rapidamente se posiciona e tenta conseguir participar, né? Então hoje a empresa está presente em várias atividades de negócio no Brasil. Interessante isso, né? Porque até você citou essa área de distribuição de energia, até eu desconheci isso. Muito bom. Bom saber, porque uma das perguntas que eu ia te fazer era exatamente quais eram os marcos, né, ao longo desses 110 anos. Os marcos e conquistas principais da empresa. Então, eu acho que todas essas conquistas aí que eu comentei contigo foram marcos muito relevantes, né, que aconteceram ao longo do tempo. E a gente hoje se considera uma empresa brasileira depois desses 110 anos, né? Então, acho que quando o brasileiro olha para a marca,
rapidamente ele associa aquela marca a vários atributos, valores, né? Pela presença longínqua da gente aqui e por todo o legado que a gente tem procurado deixar para a sociedade brasileira, tanto econômico como também social, né? E um dos temas exatamente mais atuais hoje é a sustentabilidade, né? Como é que a empresa se comporta com relação a isso, tendo dentro do seu portfólio produtos que são considerados poluentes, né? Então... Não, isso que eu comentei para você, né? Eu falando, rebobinando a fita aí, olhando 34 anos atrás, naquele momento eu já vi uma empresa com valores muito sólidos, muito fortes, né? Que eu acho que é muito importante para qualquer profissional quando vai desenvolver a sua carreira profissional ou procurar crescer profissionalmente, né? Então, naquele momento eu já identificava, para você ter uma ideia, né? 20 e poucos anos atrás, a companhia já estava na vanguarda e falando sobre desenvolvimento sustentável. Naquele momento a gente falava sobre tripé, né? Que era o econômico, o social e o ambiental, que acabou recentemente ser meio que redesenhado como ESG, né? Incluíram governança. Mas naquele momento a gente já tinha essa preocupação, essa visualização de quão importante era estar olhando para todos esses elementos de forma integrada para você conseguir minimizar ou conseguir equilibrar essas dimensões quando você toma qualquer decisão de investimento, né? E também, não por razões diferentes, a companhia vem liderando muitas discussões globais na área de transição energética, né? O nosso CEO anterior, que acabou de se aposentar no passado, ele sempre foi muito ativo e um líder muito reconhecido na agenda de energia, de transição energética e até impulsionando e tomando algumas decisões mais ambiciosas, né? Então a Shell vem nessa vanguarda, acha e entende a importância que tem e o papel que tem para a discussão de políticas, sejam elas globais ou locais, e essa agenda de sustentabilidade sempre teve muito presente em toda a nossa jornada, né? Diferentes nomes, né, que eles vão mudando um pouco, mas a preocupação e o valor sempre teve ali presente. Eu acho que já há um reconhecimento da população sobre isso, né? E na área de responsabilidade social, quais são os trabalhos que a Shell tem desenvolvido? A gente tem feito muita coisa, André, desde do início das nossas operações no país, e diferentes matizes, né? Eu poderia citar desde da renovação que a gente fez do Cristo Redentor, a gente já foi parceiro ali no Jardim Botânico e agora, não sei se vocês têm conhecimento, a gente está voltando para aquele espaço ali que a gente identificou há 2 anos a oportunidade de fazer todo o retrofit daquele museu ecológico que tem ali na entrada do Jardim Botânico. Então a gente espera inaugurar isso aí em breve, que vai ficar lindo aquilo ali, é uma área muito importante, não só para visitação, mas também ali é uma área de incubação de várias espécies, né? Uma área de pesquisa muito rica aí, que toca um pouco nessa dimensão ecológica e ambiental. Mas tem várias outras iniciativas que a gente tem, né, ao longo do tempo. Vou citar algumas aqui, por exemplo, o Prêmio Shell de Teatro. Desde 1988 a Shell está presente nesse prêmio, enfim, com uma participação muito ativa na área de cultura. A gente, há 2, 3 anos, mais ou menos, a gente decidiu fazer toda uma realocação de investimento muito forte, usando as leis de incentivos fiscais. Então, a Shell, ano passado, foi a empresa que, no ranking do Ministério da Cultura e Esporte, foi a segunda que mais investiu nessa área. Então, a gente apoiou mais ou menos 30 projetos e vários tipos de projetos, desde o redesenho e a reforma do museu lá de Ipiranga, em São Paulo. Ficou espetacular, né? Foi um trabalho... Ficou espetacular, ficou lindo. O Museu da Manhã, que a gente tem um mix de aporte de capital também, entre incentivo fiscal e capital próprio. Então a gente tem aí, mas muitos desses projetos são totalmente interconectados no sentido de você trazer uma dimensão cultural, uma dimensão educacional, uma dimensão social, né? Porque vários desses projetos têm por trás deles algumas dimensões de projetos que eles apoiam. Então a gente faz esse cruzamento dentro da cultura do esporte para poder maximizar. E vários outros, a gente mais de 23 anos, a gente está num projeto chamado Junior Achievement, que é para ajudar empreendedores a desenvolver a sua capacitação. Então já tem uma quantidade enorme de jovens que foram treinados, né, e que hoje já têm seus negócios, inclusive. Inclusive a empresa que ajuda a gente a fazer toda a parte de seleção dos projetos de incentivo fiscal, ela foi treinada por esse projeto da Shell. Tem um projeto muito legal também, que é um projeto de educação científica, né? Então a gente premia professores e escolas anualmente da rede pública
que se destacam na parte de estímulo, né, aos estudantes na área de ciência. Tem um projeto novo que sou apaixonado por ele, que a gente lançou há uns 3 anos mais ou menos, que chama Shell Startup Engine, que é acelerar algumas startups, né? Então a gente seleciona mais ou menos, né, eu acho que o número desse ano, alguma coisa em torno de 100 startups, a gente faz uma seleção, de forma que a gente chega ali entre 10, 12 startups, que elas são desenvolvidas e ajudadas por uma organização, né, que a Shell tem uma parceria, né, chama Shell Startup Engine. E aí a gente consegue fazer com que essas startups elas possam, de alguma forma, ter mais sucesso na hora de desenvolver seus negócios e até conseguir financiamento. Então tem uma quantidade de projetos que eu poderia ficar falando aqui contigo pelo menos 1 hora, que a gente tem muito orgulho de todos eles, porque cada um toca em diferentes pontos da sociedade, né? Fora todo o trabalho que a gente procurou fazer também na época da pandemia, do Covid, né? Eu acho que isso também trouxe à superfície de forma muito evidente o que a sociedade esperava de cada empresa, né? Então deve ser visível para cada um, né, da sociedade, que as empresas tiveram um papel muito mais ativo. Então a gente fez muita doação para hospitais de campanha, para Fiocruz. Recentemente a gente fez a doação de R$1 milhão para poder ajudar no desenvolvimento de uma vacina específica, que também pode ser replicada para outras questões. Então a gente fez um trabalho super ativo aí também no passado recente nessa área aí. Muito bom, isso é excelente, né? Vocês têm exatamente essa estratégia de Powering Progress, né? Que é 4 eixos, que é alcançar a emissão líquida de 0 até 2050, gerar valor para os acionistas, respeitar a natureza e impulsionar vidas. Acho que alguns projetos desses que você descreveu já estão dentro disso. Com relação à emissão 0, como é que fica isso? A Shell assumiu em 2021, né, um compromisso, dentro que eu falei para você, né, nosso antigo CEO, na vanguarda, né, da liderança nesse setor. Foi a primeira empresa que assumiu alguns compromissos, né, formais perante a sociedade com relação à redução de emissões ao longo do tempo, para alcançar justamente as emissões líquidas 0 em 2050. E isso englobando também, é um termo muito técnico, mas escopo 1, 2 e 3, né, são as emissões emitidas nas nossas atividades e as emissões emitidas também pelos consumidores dos nossos produtos. Então foi um passo muito importante. Essa estratégia toda foi aprovada pelo Conselho, aproximadamente 90%, acho que 84% dos conselheiros aprovaram a estratégia da Shell nesse momento, que é justamente esses 4 pilares que você comentou. E de lá para cá a gente vem implementando e medindo isso, né? Existe uma expectativa de que uma estratégia nova de transição energética seja anunciada no começo do ano que vem, já dentro da gestão do CEO novo, e a gente está aguardando qual vai ser a direção que eventualmente ele vai dar, ou se vai ratificar tudo que foi desenhado aí em 2021. Então estamos num compasso meio de aguardo. Mas a Shell sempre esteve na vanguarda no sentido de assumir alguns compromissos e puxar essa agenda que é muito importante, né, de transição energética. Talvez seja o maior desafio global hoje que você tem, não só a transição, mas a segurança energética. São 2 desafios super presentes, né, que envolvem de forma muito presente os países, né, a sociedade, as empresas, cada um de nós aqui como toma a decisão de consumo de energia de forma mais ampla, né? E além disso, por falar em decisão de consumo, na sua opinião, hoje o consumidor final, quando ele adquire um produto, ele está muito preocupado de saber o comportamento da empresa, os compromissos que a empresa tem. Isso impacta na marca da Shell? Como é que é isso? Como é que vocês veem isso? Há uma preocupação crescente, né? Ah, sim, sem dúvida é uma preocupação crescente. Eu acho que isso varia muito de região para região, né? Por isso que a gente fala que a transição energética ela vai acontecer de forma diferente em cada região, né? Porque se você for para uma realidade da Europa, talvez a consciência e a escala de valor que o cidadão europeu tenha naquele momento, né, que é diferente de repente das prioridades que um cidadão, por exemplo, que mora na África, né, que nem tem acesso à energia ainda. Então, eu acho que é importante considerar essas diferenças regionais para poder conseguir visualizar que a conscientização ela vai vir de forma diferente, né? E a gente vê aqui no Brasil, pelo fato da gente ter uma matriz bem limpa, né, essa consciência tem aumentado, mas ela ainda está um pouco distante do que poderia ser talvez a decisão
de estar pagando mais por um produto, porque aquele produto é socialmente ou ambientalmente menos poluente, por exemplo, né? Se perguntar, fizer uma pesquisa rápida, né, falando talvez aí um pouco do etanol, que é um produto brasileiro, né, um produto que a gente tem procurado desenvolver, estimular. Quando a pessoa vai no posto de combustível, será que ele, independente do preço que esteja, ele toma uma decisão mais consciente de colocar o etanol do que colocar a gasolina? Eu tenho dúvida. Né? A gente faz várias pesquisas, né, de mercado, a gente faz um assessment e muitas vezes a questão da conscientização ela não vem no primeiro momento, vem a questão da precificação do produto. Né? Então o brasileiro é muito sensível ao preço, né? Então é uma coisa importante, está melhorando, está crescendo, mas eu acho que em várias regiões, diferentes regiões, você tem um nível de conscientização diferente. É um caminho que está sendo percorrido, né? Vai sendo chegar percorrido. lá, com certeza. Acho que a cada momento, a cada ano, aumenta o número de pessoas mais focadas, né? Sem dúvida, eu acho que é crescente, né? Cada vez mais você quer saber toda o que a gente chama de rastreabilidade da cadeia de fornecimento para entender se todos os fornecedores ou as cadeias de fornecimento elas estão adotando práticas sustentáveis, né? Seja qual a prática que a gente possa considerar aqui do ponto de vista de cadeia produtiva, né? E no nosso caso não é diferente. Agora, com relação à parte de empregabilidade, né? Tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que mostra que a Shell gera de emprego direto e indireto mais de 600 mil empregos. Isso. Né? Isso é importantíssimo para o país, né, como um todo. A gente tomou a iniciativa de fazer esse estudo, né, André? Porque é importante, que às vezes a gente fala do impacto econômico, né? Do impacto que a gente tem na sociedade. Responsabilidade social, né? Acho que a empregabilidade tem uma dimensão total. social muito forte aí também na empregabilidade. Então a gente decidiu fazer esse estudo, a gente fez com base nos dados de 2020 e a gente está acabando de atualizá-lo, porque a gente faz isso anualmente. E realmente ele ficou muito surpreendido de forma positiva, porque esse número ele captura, e é importante olhar aqui as dimensões econômicas, né? Não só os empregos diretos, os indiretos e os induzidos, né? Porque aí ele captura toda a cadeia de fornecimento que você está falando, a partir do momento que eu comercializo, né, qualquer produto, né, dentro do portfólio da Shell, qual o impacto que aquilo tem na cadeia de uma forma muito ampla. Então, por exemplo, a parte de comercialização de combustíveis, né, distribuição, onde a gente tem ali 44% de participação na Raízen, ela tem um impacto enorme. Só para citar um número, a Raízen deve ter em torno de 44 mil funcionários diretos dela, né? Porque tem toda a parte de gerenciamento das plantas de produção de etanol, tem a parte da colheita e tal. E aí, quando você coloca isso tudo no contexto da cadeia de fornecimento, os números são realmente impressionantes. É importante que isso traz também uma acessibilidade. Às vezes a gente subestima, né, o quanto o setor de energia, né, e a Shell dentro do contexto do setor de energia, impacta a economia, impacta, né, a possibilidade de você impulsionar ou não, dependendo da medida e da disponibilidade que você tem para fazer investimento em alguns setores, né? Então, eu acho que é um número importante para a gente ter, né, para poder divulgar e comunicar, para sensibilizar, às vezes, até quem vai tomar a decisão, né, o quanto isso pode impactar em termos de redução de empregos diretos, indiretos e induzidos, né, na medida que você não consegue fazer investimentos e avançar com alguns projetos, né? E qual é a preocupação da Shell com treinamento de equipes, com qualificação das pessoas? Porque são variados segmentos, né? É uma discussão bem presente na companhia, né? Hoje a gente tem, até em função dessa modificação do nosso portfólio, né? A partir do momento que a gente começa a ter uma quantidade cada vez maior do nosso portfólio alocado em energias renováveis, né? O perfil do profissional para desenvolvimento dessa atividade é diferente do profissional, por exemplo, para desenvolver atividade de exploração e produção de petróleo, que tem uma característica de ser muito mais técnico, né? Então a gente tem feito essa reflexão internamente, tem conseguido fazer de uma forma muito inteligente, conseguir alocar e preparar profissionais para estarem transitando de uma área para outra e conseguir desenvolver, né, essa capacitação aí para eles poderem conseguir crescer e se desenvolvendo na companhia, não só localmente, mas globalmente. E a Shell também se coloca como ter um potencial de se transformar num gigante verde, né? Pode falar um pouco sobre isso? Quer dizer, o potencial do Brasil e a Shell estaria dentro desse... Não, acho que é interessante isso, né? Porque a gente acredita, eu acredito muito nisso e a gente consegue visualizar isso através de todas as análises, os estudos, qual o potencial que o Brasil tem
na dimensão da energia, mas não só na energia, né? Mas também na dimensão do agrobusiness, né? Que já é uma realidade, e também do potencial que você tem hídrico do país, né? Além do solar, né? Tem do eólico. Então, quando você olha todas as dimensões, a Shell como uma empresa global e olha para o Brasil, a gente vê claramente o potencial que o país tem, né? A dúvida é se esse potencial vai ser exercido na sua plenitude, né? Então, a gente acredita que o Brasil pode ser um gigante verde, num contexto mais amplo, mas vai depender muito da definição das políticas, da forma como você vai incentivar, né, o investimento para que esse potencial possa ser maximizado. Por que eu falo isso? Porque a gente tem visualizado, dentro desse contexto de transição energética e segurança energética, um movimento muito claro de alguns países e regiões se antecipando, conseguindo estabelecer condições, né, básicas, né, condições de competitividade básicas que possam fazer com que os recursos sejam investidos no país, né? Então a gente espera que o Brasil consiga avançar nessa agenda para conseguir maximizar esse potencial que ele tem na área de energia, que a gente sem dúvida nenhuma consegue visualizar também que isso vai gerar um impacto social muito positivo, né? Inclusive em regiões onde hoje, de repente, você tem uma certa dificuldade em gerar renda, né? Norte, Nordeste e outras regiões. Pegando, por exemplo, o exemplo da Amazônia, né? Quando você vê o potencial do mercado de crédito de carbono, né? Que é uma coisa, parece que é meio etérea, mas ela é uma realidade hoje já. Você já tem hoje empresas especializadas, e a Shell, há 2 anos a gente tomou a decisão de fazer um aporte, né, significativo numa dessas empresas. A gente investiu 200 milhões de reais numa empresa que é especializada em desenvolver projetos de crédito de carbono. Então elas têm várias regiões, né, a maioria delas no Pará, onde ela desenvolve um processo, através de um processo, a metodologia muito específica, ela consegue certificar que através da restauração ou da conservação daquela região, né, daquela floresta, ela está melhorando ou está reduzindo o impacto, né, de CO2. E aí, com isso ela consegue gerar crédito de carbono que vão ser utilizados, é claro, para poder conseguir também fazer offset. Então isso tem um valor no mercado, né? E o potencial que, por exemplo, esse negócio tem no Brasil é enorme, né? Não é por acaso que tem um projeto de lei sendo discutido na Câmara hoje, falando especificamente sobre a criação do mercado de carbono. Mas poderia citar aqui o mercado de hidrogênio, que eu acho que foi aprovado ontem pela Câmara, o potencial de eólico offshore, que também está sendo discutido no Congresso nesse momento. Então tem todo um pacote que o governo está tentando avançar, mas a gente acha que poderia ser mais rápido, né? Porque os outros países e regiões já avançaram. Os Estados Unidos já lançou o pacote dele ano passado, a Europa também, a Austrália. E se a gente não correr nesse momento, a gente pode ficar para trás, né? Qual seria a sua dica hoje para um profissional que quer ser atuante no mercado de energia? O que você daria para ele como conselho, né, fundamental? Não, acho que primeiro, é claro, para quem está do setor, né, há 34 anos, né, e nessa empresa, eu acho que é um mercado fascinante, né, porque, como eu falei aqui, hoje, sem dúvida, é um dos maiores dilemas globais, né, se não a segurança energética e a transição energética. Então, quem tem interesse, que tem apetite para poder trabalhar com coisas desafiadoras, que não tem uma solução simples, eu acho que é um bom motivo para poder ingressar no setor, porque realmente você não vai estar se envolvendo com coisas que são simples, né? São coisas complexas, coisas desafiadoras, que eu acho que é muito interessante isso do ponto de vista de desenvolvimento profissional e capacitação. E quando você traz para a perspectiva do Brasil, mais ainda, porque o Brasil tem uma característica muito interessante, né? É que você tem uma dinâmica muito própria, né? E as coisas mudam muito aqui no país, né? A gente, com 110 anos, a gente passou por vários momentos históricos no país e a gente conseguiu visualizar que realmente muda muito rápido, né? As coisas tem uma volatilidade alta. Mas não sei, André, não tem nenhuma dica específica assim para falar, não, você tem que tocar nisso, outro. Eu acho que é ter, claro, paixão, né, pelo tema, acho que é fundamental. É um tema que está super presente hoje nos debates, nas discussões, nas reflexões. E quem tem capacidade, tem energia para poder conseguir trazer ideias, reflexões e ajudar a tomar a decisão, eu acho que vai ser fantástico aí. Muito bom, e acho que isso até fala um pouco, como você falou, do projeto de vocês de aceleração de empresas, né? Então, acho que isso deve ser muito interessante poder ajudar
empreendedores, né, potenciais que são sempre apaixonados. Né? Acho que A gente tem, inclusive, aprendido muito com eles. Eu fiz parte já de várias, a gente chama de mentores, né, de alguns desses projetos. E o que eles conseguem trazer, assim, de característica, né, do ponto de vista de resiliência, persistência, paixão, né? E aí, às vezes, a gente entra ali com um aspecto mais de gestão empresarial, como é que eles desenvolvem o seu plano de negócio, a gestão financeira e tal. Então, acho que é uma combinação muito interessante, até traz um pouco de senso de realidade, às vezes, que às vezes eles tendem a ir voar, que eu acho que é a característica natural, né, de quem está tentando desenvolver um projeto que pode ser transformador. A gente traz alguns elementos ali para poder eles considerarem na reflexão deles. Mas é uma troca super positiva e a gente tem um contato muito próximo com esses jovens aí, né, nesses projetos. Então é interessante. Talvez um dado, né, hoje o setor de energia é diferente aqui no Brasil, diferente de outras regiões, talvez até por isso que você falou com relação à questão de como é que a transição energética ela impacta cada região. Hoje a gente não vê uma dificuldade hoje de trazer talentos para a companhia, né, e reter esses talentos na companhia, que eu acho que é um indicador positivo, né, muito. para o brasileiro aí, diferente de outras regiões do mundo, né? Outras regiões, talvez os profissionais estejam olhando outras áreas, enfim, tentando se envolver com outras questões. Mas aqui não teria uma dica específica não, enfim, eu acho que essa paixão, a vontade, se gosta de coisa difícil, desafiadora, né, tem que vir para o setor de energia. E está sempre inovando, né? Eu acho que é outra pergunta que eu ia fazer. Como é que vocês ficam 100% antenados com as inovações e com a velocidade que a informação, ela hoje está aí, né? Quer dizer, hoje é uma ideia, amanhã já é outra. Quer dizer, vocês têm essa coisa mundial, né, da companhia que também facilita muito. Não, facilita muito, né? Essa rede de conexão global, o fato da Shell estar presente, eu acho que hoje o dado que a gente tem, acho que é 90 países, mais ou menos, faz com que a gente tenha contato com muitas realidades muito diferentes, né? Muito diferentes. E eu acho que isso ajuda a companhia a pensar de uma forma mais ampla e tentar antecipar algumas situações, algumas decisões, considerando que aquilo de alguma forma pode chegar naquela dimensão local em algum momento, né? Então acho que é muito positivo. Essa rede global, ela funciona de forma muito efetiva. Por exemplo, na minha organização, onde eu reporto, por exemplo, para uma pessoa que fica nos Estados Unidos, que é responsável pela região, a gente tem conversas frequentes sobre como está acontecendo, como as coisas estão acontecendo em outras regiões. A mesma coisa Europa, Ásia, África, Austrália, China, que você comentou, né, Japão. Então é bem interessante porque essa troca acontece de forma muito ativa, muito dinâmica, né, e muito positiva. Excelente. Queria te agradecer muito pela sua participação, foi ótima a nossa conversa. Eu espero que você tenha gostado do nosso papo também, né? E agradecer que você trouxe um conhecimento. Acho que é ótimo que a gente possa transmitir o quanto que a companhia investe, ajuda o nosso estado, né? O estado do Rio de Janeiro e o Brasil como um todo. Obrigado aí, André. Foi um prazer aí estar dividindo um pouquinho, né? Nesse subset aqui, enfim, tem muito mais informação, muito mais ideias e a gente poderia estar conversando aqui muito mais. Você falou de Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, sem dúvida, é a nossa casa, né? Onde a Shell nasceu e a gente tem aí uma participação bem ativa aqui no estado do Rio de Janeiro, inclusive com os projetos que a gente tem desenvolvido. Falei do Jardim Botânico, né? Mas vários outros que a gente já teve e continua tendo aqui. E a hora que você chamar, a gente está aqui de novo para dividir um pouquinho mais aí da nossa experiência, reflexões, ideias aí. Muito obrigada.